lá, vamos tentar passar para vocês um pouquinho sobre funções de primeiro grau. A função de primeiro grau, ela é muito utilizada na parte administrativa de empresas ou para organizar a planilha de custos. Tem uma função bem simples, que é a função de x, que é igual a ax mais b. Essa aqui é a fórmula da função de primeiro grau. Dentro da função de primeiro grau, nós vamos ter alguns itens, tipo o custo. O custo seria mais ou menos o que você gastou com algum determinado produto. Ou seja, um exemplo básico, você compra uma camiseta por R$10. Esse é o seu custo. Aí você vai revender essa camiseta por R$15. Esses R$15 seria a sua receita. Entenderam? Então, aí tirando desses R$5 que deu, seria o seu lucro. Então você teve o seu custo de R$10, a sua receita de R$15, que é por quanto você revendeu o produto, e o seu lucro foi os R$15. Aí foi os R$5. Aí temos um exemplo aqui bem simplesinho, que é voltado bem para o cotidiano mesmo. Um professor elabora algumas apostilas e vai revender para os seus alunos. Ele teve um gasto aí de R$150 para fazer essas apostilas, a digitação das apostilas, e teve aí um gasto mais ou menos de R$4 por apostila. Só que ele vai revender essas apostilas para os alunos dele por R$7. Então, aí é bem simplesinho. Como que a gente faz? O custo, que são os valores que ele tem fixo, né? Quais são os valores que ele tem fixo? O 4, que é os R$4 que ele gastou, que vai na função de x. Ou seja, o 4 ele não é um valor fixo, é um valor variável, porque ele vai multiplicar quantos produtos que ele vai vender. Ou seja, a gente não sabe quanto produto que ele vai vender. Então ele vai fazer 4 vezes a quantidade de produtos que ele vai vender, que acaba não falando. Mais os 150, que aí sim é um valor fixo, ou seja, ele gastou 150, esse é um valor fixo. A receita dele vai ser de R$7, porque lá fala que ele vai vender cada apostila por R$7. Mas eu também não sei a quantidade de apostila que ele vai vender, então o x entra como uma variável. Aí, para mim saber qual a equação do lucro, para saber qual o lucro que ele vai ter, é simples. O lucro vai ser igual à receita dele menos o custo. Então o lucro dele vai ser igual à receita, que é 7x, menos o consumo, que está aqui, 4x, menos mais 150. Ou seja, o lucro dele, você vai fazer o jogo de sinal, né? Menos mais dá menos 4x, menos 150. Então o lucro dele vai ser 3x menos 150. Essa é a fórmula do lucro dele. Então, para a gente calcular o lucro dele, vamos utilizar essa formulinha aqui básica. Aí a segunda questão, qual o lucro dele se no caso ele fosse vender 300 apostilas? Vamos supor que ele tem 300 alunos e ele quer vender 300 apostilas. Está aqui a fórmula. O lucro dele, que nós pegamos aqui, ó, 3x menos 150. Mas nós já sabemos que ele vai vender 300 apostilas, que cai lá no produto, ó. Quantos produtos que ele vai vender? Quantos produtos que ele vai vender? 300. Então, 3 vezes as 300 apostilas que ele vai vender, menos 150. O lucro dele, então, vai ser 900 menos os 150 da fórmula. O lucro dele, nesse caso, vai ser R$750. Então, cai naquela fórmula. Se ele for vender 300 apostilas, o lucro dele vai ser de R$750. Bem simples e fácil. Outro caso, quantas apostilas ele deve vender para ter um lucro de R$1.050? Então você já sabe a fórmula para calcular o lucro, que a gente calculou lá no primeiro exercício, e vamos calcular agora, a gente já sabe quanto ele quer ter de lucro. Ele quer ter R$1.050 de lucro. Então, a mesma fórmula, só que a gente já sabe o lucro. 1.050, que é igual
3x da fórmula menos 150. Aí vamos só jogar o 150 para lá, faz o jogo final, está negativo, né? Vai passar para cá positivo, igual a 3x, certo? Aí vamos só inverter as funções aqui, jogar para um lado, ficaria 3x igual a 1.200. Aí x vai ser 1.200 dividido por 3, que vai dar 400. Então, nesse caso aqui, quantas apostilas ele teria que vender? Ele teria que vender 400 apostilas para ter um lucro de R$1.050. Então, basicamente, o custo é quanto ele gastou, o lucro é quanto ele vai ter de lucro, tirando a receita dele, que é o valor final que ele repassou, e a receita, né, que é quanto ele vai revender. Também, só a título de conhecimento, temos o ponto de equilíbrio, ou seja, aonde ele não vai ter nem lucro e nem prejuízo. Se você fazer um gráfico simples, aonde aqui está lucro, aqui seria o ponto de equilíbrio dele. Ou seja, tudo que ele conquistar para cá é lucro, tudo que ele conquistar para cá, ele vai ficar no prejuízo. Seria bem facinho para calcular o ponto de equilíbrio dele. Só dar uma apagada aqui, para a gente fazer. Então, a receita dele vai ser sempre igual ao custo. Então, para a gente calcular qual é o ponto de equilíbrio dele, para saber o que ele tem que vender para não ficar no prejuízo, a gente vai seguir essa fórmula. A receita dele, ou seja, a quantidade que ele tem que vender, tem que ser igual ao custo. Então, a receita dele, a gente volta lá naquela fórmula, no primeiro conjunto lá, ó, qual é a receita dele? 7. Qual é o custo dele? 4x mais 150. Voltamos lá, então vai ficar 7x, que é igual a 4x mais 150. Passamos do 4 para lá, está positivo, vai para lá negativo. Menos 4, que é igual a 150. 7 menos 4, 3x igual a 150. X vai ser igual a 150 dividido por 3. X vai ser igual a 50. Ou seja, o ponto de equilíbrio dele, onde ele não vai ter nem lucro nem prejuízo, vai ser 50 apostilas. Ou seja, se ele vender menos de 50 apostilas, ele vai ter um prejuízo. Se ele vender a partir de 50 apostilas, ele vai ter lucro. Então, essa foi mais ou menos um esboço do que é uma função de primeiro grau, e falamos um pouquinho sobre lucros, custos e o ponto de equilíbrio dele, além da receita. Beleza?